Olá pessoal, olá todo mundo. Hoje então eu queria fazer uma indicação, e a indicação é do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele é muito importante, né, dentro da doutrina espírita, ele é a base da doutrina espírita, e ele foi lançado em 1857 por Allan Kardec. Allan Kardec ele era um professor que trabalhou inclusive com Pestalozzi. E ele era uma pessoa muito da ciência, da lógica, da razão. Ele não era assim um místico, um religioso ou qualquer coisa desse tipo. Ele escreveu outros livros também, ele tem outras obras que não se tratam de espiritismo, né? Então ele era uma pessoa, um acadêmico, não é verdade? Então, essa obra ela surgiu mais ou menos de um fenômeno que estava acontecendo na Europa naquela época, que era o fenômeno das mesas girantes, né? Então, existia uma brincadeira como se fosse uma brincadeira do copo, né? Onde as pessoas começavam a fazer manifestações, né? Onde as mesas giravam sozinhas, né? As portas estalavam, as paredes, né? Aconteciam fenômenos assim estranhos sem o intermédio de uma outra pessoa. Allan Kardec foi convidado para ver esse fenômeno que estava acontecendo nessa época na Europa. E ele é da França, né? De Paris. Então, ele foi convidado a ir lá brincar, né? Tipo a brincadeira do copo, só que ele nunca foi muito dado a essas coisas. Depois de muitas insistências dos amigos falando, olha, o fenômeno é real, tá acontecendo alguma coisa, né? Vamos lá ver o que é. Ele acabou decidindo ir, né? E quando ele foi lá, não na primeira vez nem na segunda, ele percebeu que existia algum fenômeno inteligente ali, porque não era só alguma coisa que acontecia simplesmente do nada. As pessoas interagiam com a mesa e os estalidos, né, nas portas e nas paredes. Eles eram inteligentes, eles se comunicavam com as outras pessoas, é claro, de uma maneira extremamente primitiva, né? Então, através dessas observações, ele começou a perceber que era um novo fenômeno que estava acontecendo, né? Que com certeza já tinha acontecido muitas vezes antes, mas ninguém nunca tinha parado para estudar isso com seriedade, para investigar as causas do que estava acontecendo, por que se todo mundo falava, são as pessoas, os mortos, né, que estão tentando se comunicar com a gente. Então ele começou a levar isso um pouco mais a sério, porque ele percebeu que podia realmente existir alguma causa inteligente para esses fenômenos, né? Porque ele, na verdade, tinha um efeito inteligente, ele se interagia com as pessoas. Se interagia com as pessoas, significa que tem alguma inteligência por trás, correto? Então, essa foi mais ou menos a linha de raciocínio que Allan Kardec usou para poder investigar e aguçou a curiosidade dele, o que estava provocando todas essas coisas. Então, falando um pouquinho mais da estrutura do Livro dos Espíritos, eu vou contar um pouquinho aqui dos capítulos e das partes onde eles estão, como eles estão divididos, e o próprio Livro dos Espíritos em si, Allan Kardec, ele fez um estudo sobre esses fenômenos e inclusive ele demorou bastante tempo para poder entender o que estava acontecendo ali. No final de tudo, né, depois de anos, muitos anos de estudo desses fenômenos, ele percebeu a existência de princípios inteligentes, de espíritos que estavam lá do outro lado dos mortos, tentando se comunicar com a gente, mostrar pra gente que eles estavam vivos, que existe toda uma dimensão lá do outro lado, que não é tudo fumaça e tudo meio indefinido, não, é tudo muito definido, e todas as pessoas que a gente ama e que a gente não gosta também estão lá do outro lado, se comunicando com a gente também, tá? Esse foi o resultado final.
Então, o livro dos Espíritos, na introdução, Allan Kardec ele vai contar toda essa história. Ele vai mostrar para a gente como foi que ele chegou àquelas conclusões, como foram os fenômenos das mesas girantes, porque aquilo era tudo muito novo. Então, Allan Kardec ele foi um cara extremamente cuidadoso em abrir as cartas na mesa e mostrar para a gente como foi o avanço, né, dessa comunicação dos espíritos, porque houve um avanço. Primeiro começou nas batidas, depois eles começaram a se comunicar realmente e falar, bom, né, se existe realmente um princípio inteligente, responde pra gente com uma batida sim, com duas batidas não. E aí depois isso foi avançando de uma maneira, é claro, ao longo do tempo, em que a pessoa ela botava um papel na frente, um lápis, segurava o lápis assim bem tranquilamente, com a mão bem passiva e tranquila, e o espírito chegava na mão da pessoa e começava a escrever. Assim como aconteceu com Chico Xavier. Então, isso foi ao longo do tempo em que eles foram aprendendo também a como interagir com esses espíritos. E foi através disso que nasceu o Livro dos Espíritos. Esse livro, ele é um livro de perguntas e respostas. Ao longo de muitos anos também, Allan Kardec ele foi desenvolvendo uma série de mais de 1000 perguntas. A primeira edição tinha 500 perguntas aproximadamente. Na segunda edição já tinha 1000 perguntas, porque as pesquisas foram avançando. E ele é um livro bastante didático, porque ele vai explicar pra gente uma série de coisas que eu vou abordar, que eu vou falar para vocês o que é aqui. E Allan Kardec ele fez de uma maneira em que, como se fôssemos nós perguntando, né, para nós mesmos sobre o universo. Perguntas do tipo: quem é Deus? O que é Deus? O que são os espíritos? O que sou eu? Qual é para que a minha vida serve? O que eu estou fazendo aqui? Então, Allan Kardec ele vai fazendo, não eu, mas ele vai perguntando o que nós fazemos aqui? Qual é o objetivo disso tudo? Não é? De que maneira Deus se manifesta nas nossas vidas? Todo esse tipo de pergunta, assim, ele vai fazendo, e os espíritos nos quais ele entrou em contato ao longo dos anos, eles vão respondendo essas perguntas, tá? Então, ele é um livro assim, as perguntas são feitas por Allan Kardec e os espíritos vão respondendo essas perguntas para ele, desvendando aí um mundo enorme de novas informações. São informações científicas, inclusive, de maneira que, lembrando que esse livro foi lançado em 1857, porém os avanços da ciência depois disso foram bastante intensos, e todos os avanços da ciência que vão acontecendo, eles acabam confirmando tudo aquilo que está escrito no Livro dos Espíritos, e isso se torna isso é um evento muito importante para quem estuda o espiritismo e para quem está matriculado nessa escola aí tão preciosa que é o espiritismo com a sua doutrina, não é verdade? Bom, falando um pouquinho do livro propriamente dito, na introdução, então, é isso que a gente vai encontrar. Allan Kardec explicando para a gente como que nasceu essa história, como que nasceu essa interação, como que foi o avanço das comunicações, né? Como que se deu tudo isso. Depois tem uma parte chamada de prolegômenos. Nos prolegômenos, o prolegômenos, na verdade, ele é uma mensagem dos espíritos que escreveram o livro junto com Kardec, né? Kardec fez as perguntas, eles deram as respostas. Então, eles falam para a gente qual é o objetivo do livro, qual é a intenção deles, qual é o resultado de tudo isso, o que vai nascer a partir desse livro, né? Qual é justamente a intenção dos espíritos nesse livro. E o mais interessante é que são pessoas importantíssimas. Deixa eu só ver aqui exatamente quem são os espíritos, que é bem bacana de saber, assim. Deixa eu só achar aqui. Só um minutinho.
Então é justamente isso. Os espíritos eles vão então dizendo o que eles qual é a intenção deles com o livro, na verdade. E dentre os autores dessa mensagem do livro estão São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, que depois a gente fica sabendo quem é o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc., etc. Porque, na verdade, uma das preciosidades da doutrina espírita é que ela não é uma doutrina de um homem só, não foi uma pessoa que escreveu, que está impondo as suas verdades, os seus pontos de vista, se acreditou muito bem, não é isso. Um dos tesouros da doutrina espírita é justamente que tudo é uma obra, que tudo que acontece é uma junção de várias cabeças, de várias pessoas que têm o mesmo sentimento, que têm a mesma intenção e que fazem e que a obra é realmente feita por muitas mãos. Né? Esse é um dos tesouros assim do espiritismo, né? E esses fenômenos que aconteceram não foram somente na Europa, aconteceu nos Estados Unidos também, em outras partes, e Allan Kardec recebia cartas de todos os espíritos de todas as partes do mundo, e ele viu que todo mundo falava uma mesma língua, falava de um mesmo assunto, de uma mesma maneira, né? E tudo isso, ele foi só assim o decodificador. Ele foi juntando as pecinhas e foi montando o quebra-cabeça. Por isso que Allan Kardec é tão importante na doutrina espírita também, né? Então, o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes, tá? Na parte primeira, a gente vai falar, ou Allan Kardec e os Espíritos vão falar, das causas primárias. O que são as causas primárias? A origem do mundo, Deus e etc. E os capítulos estão divididos assim, de Deus, dos elementos gerais do universo, da criação, do princípio vital. Vale lembrar aqui que a ciência não estava tão adiantada ainda, inclusive o modelo atômico não existia ainda, então a maneira com que os espíritos colocam, né, a organização do mundo, os elementos gerais do universo é muito interessante porque está sendo confirmada ao longo do desenvolvimento científico, é muito legal. Na parte segunda, eu falei dos elementos gerais do universo, da criação e do princípio vital. Princípio vital é um conceito diferente que é apresentado e abordado por Kardec na introdução, porque tinham coisas diferentes que os espíritos começavam a explicar que não estavam ainda, e nem estão ainda em 2015, no nosso vocabulário, não estão no nosso dia a dia. A gente procura estudar isso e a gente vai chegar lá. Então, ele procura explicar também o que são esses novos conceitos. O princípio vital, ele é um desses novos conceitos que ainda não estão provados pela ciência, mas a gente está quase lá. Parte segunda. A parte segunda, eles vão começar a abordar do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Aí ele vai começar a explicar o que é realmente o espírito. Eles vão falar, né, junto com os espíritos, dos espíritos, da encarnação dos espíritos, da volta do espírito extinta à vida corpórea à vida espiritual, da pluralidade das existências, ou seja, do número de reencarnações que a gente tem, da vida espírita, que são as características do plano espiritual, os relacionamentos, né, entre espíritos, percepções e sensações do espírito, né? Da volta do espírito à vida corporal, da emancipação da alma, que é mais ou menos aqui pelo que eu entendi, da projeção astral, né? O que acontece quando o nosso corpo está dormindo e o espírito está liberto? Sono, sonhos, êxtase, catalepsia e dupla vista. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal, né? Como é que acontece essa influência dos espíritos na matéria? Das ocupações e missões dos espíritos, será que a gente, né, morre e fica lá brincando de alguma coisa ou no descanso eterno? Não, tem muito trabalho. E dos 3 reinos, minerais e plantas, animais e o homem, e ele fala um pouquinho da metempsicose também.
Na parte terceira, a gente já começa a abordar leis naturais, né? Que o nome da parte terceira é das leis morais. Então aqui é muito importante a gente perceber que Allan Kardec e os espíritos, eles não estão impondo leis sobre nada, tá? Essas explicações que quando eu vou falar, porque são muitas leis, né? Quando eu falo lei disso, lei daquilo, lei lá, são leis naturais que regem o universo, como, por exemplo, a lei de gravidade. Na lei de gravidade, alguém escreveu lá como que ia ser a gravidade e todo mundo começa a obedecer? Não, não é nada disso. A lei de gravidade, uma pessoa, ela foi lá, percebeu como é que funcionava a gravidade e escreveu isso numa fórmula. Aqui é a mesma coisa. Então, Allan Kardec e os espíritos vão abordar essas leis naturais, né? Da lei divina ou natural, da lei de adoração. Como é que funciona a nossa adoração a Deus? Objetivos, prece, fala do politeísmo e da vida contemplativa. Fala da lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, que é o nosso instinto de conservação, o que é necessário, o que é supérfluo nas nossas vidas e as privações voluntárias, né? Como o voto de pobreza, por exemplo. Da lei de destruição, como guerras, assassínios, crueldade, isso é uma lei natural também, né? Lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, do amor e da caridade. Inclusive isso tem uma ordem, né? Tem uma maneira de acontecer, e da perfeição moral. Como é que acontece em relação aos vícios, virtudes, conhecimento de si mesmo, né? Na parte quarta, Allan Kardec e os espíritos vão abordar das esperanças e consolações, das penas e gozos terrenos. Então, em relação à nossa felicidade relativa aqui no planeta, né? Porque a gente ainda não é pessoas completamente santificadas para ser felizes assim, né, incondicionalmente. Então, existe um limite para essa felicidade, mas qual é o limite dela, né? Uniões antipáticas, temor da morte. Então, tudo que envolve a nossa vida prática aqui, do que a gente pode aproveitar e daquilo que a gente sente dor, Allan Kardec vai falar um pouquinho, junto com os espíritos. E das penas e gozos futuros. Então, a partir de tudo aquilo que a gente faz aqui, como é que acontece com os resultados depois da morte, com as coisas que a gente vai passar, né, pelo sofrimento ou pelas felicidades futuras, né, após a morte. Então, vai falar de expiação e arrependimento, duração das penas futuras, paraíso. Então, aí ele começa a mexer aqui na parte cristã, né? Porque depois de um certo tempo, Allan Kardec, estudando, né, com os espíritos, ele percebeu, e os espíritos mostraram para ele também, que a moral ela é muito ligada às leis naturais também. Então, é claro que assim, não tem uma imposição de uma escola filosófica, na verdade, mas existe um esclarecimento de que sem esse avanço moral não tem muito como a gente chegar ao estado mais puro, né, do espírito, não é verdade? Então, o amor, a caridade, eles estão junto do nosso processo evolutivo, assim como o avanço tecnológico também. Então, no Espiritismo é dito mesmo que nós temos duas asas, as asas da sabedoria e as asas do amor, não é verdade? Então, enquanto a gente vai avançando tecnologicamente também, o lado moral, ele precisa ser desenvolvido, porque essas duas asas é que dão liberdade para a gente, para voar e para continuar nos aperfeiçoando ainda mais, não é? E aí ele começa a abordar os conceitos de paraíso, inferno e purgatório. Tá? Depois da parte quarta vem a conclusão. E a conclusão também é muito importante, porque na conclusão tem Allan Kardec vai abordar os objetivos do Espiritismo, falando que o Espiritismo não é obra de um homem só, a moral do Espiritismo. Aí ele vai começar a mostrar pra gente que a moral do Espiritismo é o Evangelho de Jesus, né? E o argumento supremo, na verdade, o que ele vai falar que baseia toda essa obra é a razão. Então, esse livro é muito precioso, ele é bem extenso, não é um livro de uma leitura assim rápida, é um livro de cabeceira mesmo,
mas é bom que a gente comece a desvendá-lo, né, desmiuçá-lo um pouquinho, e a gente vê que é um livro que consola a gente, porque ele vai explicando muitas coisas que as religiões, né, elas ainda tinham muito anuviados. É claro que não são todas, mas falando do cristianismo, por exemplo, né, o cristianismo tinha tudo muito anuviado, tudo muito sem explicação, porque na verdade ele foi criado numa época em que a gente não tinha ainda a possibilidade de entender tudo isso que o Espiritismo aborda. E é claro que o Espiritismo também não aborda tudo o que existe no universo, mas o interessante do Livro dos Espíritos é que ele é um livro moderno, então ele vai explicar, né, a moralidade, ele vai explicar os avanços, né, tecnológicos, muito assim para a nossa linguagem, para a nossa era, sabe, de uma maneira bastante racional, que é muito da maneira que a gente é hoje, né, o pensamento matemático, o pensamento filosófico, é tudo muito encaixado assim em coisas, como é que eu vou dizer? Pão, pão, queijo, queijo, sabe? É uma coisa muito assim, chapada, né? Se a gente fala alguma coisa mais subjetiva, metafórica, a gente já fica aí, né? Porque não dá para levar isso muito literalmente, então a gente fica meio, isso aí não serve para mim. Então o Allan Kardec e os espíritos, eles fazem essa compilação de informações muito na nossa linguagem, e por isso que é bastante importante. É claro que assim, depois do Livro dos Espíritos existem muitas outras obras de Allan Kardec, só que hoje eu quero fazer a indicação desse livro, que ele é muito básico e é um livro realmente que consola a nossa vida, que ele vai explicar para a gente muito do que está acontecendo com a gente, por que isso está acontecendo e a melhor maneira de lidar com isso. Tá? Então, essa é a minha indicação de livro, eu espero que você goste. Se você quiser fazer algum comentário, deixa aí o seu comentário aí embaixo, vamos falar sobre esse assunto. E eu também vou escrever um artigo, né? Escrevi um artigo sobre o Livro dos Espíritos, lê lá no natcampus.wordpress.com. E se inscreve no canal para você saber de mais novidades, saber o que está rolando na minha cabeça, né? Saber como ter uma vida mais saudável, saber como se desenvolver, desenvolver o teu autoconhecimento. A gente vai fazer estudos sobre yoga, sobre espiritualidade, e eu espero que você esteja gostando das séries de vídeos, e a gente se vê no próximo, se Deus quiser. Namastê!